Oi, eu acredito que só de eu estar usando uma camisa de futebol do time que eu torço já abriu portas para alguns que são corintianos, como eu, e fechou porta para muitos que não são corintianos, como eu. Isso que é o pior. Muitas vezes essa é a fé que nós vivemos. Nós defendemos mais times de futebol, morremos, lutamos muito mais por eles do que pela fé em Cristo Jesus. A gente, através da história da igreja evangélica no Brasil, a gente vê pessoas se agredindo, crentes, não estou falando das pessoas lá de fora que não têm fé, estou falando dos crentes, corintianos contra palmeirenses, palmeirenses contra corintianos, são paulinos contra santistas, santistas e assim vai, e é Flamengo contra Vasco, Vasco contra Fluminense, e aí é uma loucura. Irmãos na fé que brigam por causa de times de futebol, irmãos na fé que se agridem no Facebook, nas mensagens, às vezes até dentro das igrejas por causa de futebol. Mas a coisa piorou. Quando a gente pensou que podia melhorar, tem muito crente que briga muito mais pelos partidos políticos ou pelas posições políticas que tem, pelas convicções políticas, do que pela fé evangélica. Tem gente que defende muito mais a esquerda, o PT, o Lula, a Dilma e os ideais comunistas do que a fé cristã. Se indispõe com irmãos na fé e com outras pessoas para defender com unhas, dentes, garras, de todas as formas possíveis, a sua esquerda idolatrada. E tem um outro grupo, da direita radical, que também tem ofendido tantas pessoas, na internet, no WhatsApp, nas mensagens, irmãos na fé, pessoas de todas as formas, por defender o Bolsonaro, ou a direita, ou simplesmente para estar contra a esquerda. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, em Filipenses capítulo 1, versículo 27, o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou se no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ele não está falando para nós lutarmos pelo Corinthians, ou pelo Palmeiras, ou pelo Flamengo, ou pelo Vasco, ou por qualquer coisa. Mas ele está falando que apesar de cada um ter os seus times, vamos lutar por aquilo que interessa, que é a fé evangélica, que é a fé em Cristo Jesus, para que o mundo conheça. Vamos lutar, não em primeiro lugar, para que a direita ou a esquerda esteja no poder, ou para reafirmar o que nós cremos politicamente, mas vamos lutar como corpo de Cristo pela fé evangélica, colocar isso acima de todas as coisas. Mas isso também não é lutar uns com os outros, mas ele coloca o padrão, que o padrão é a comunhão. Olha, no tocante a vocês, eu quero saber que vocês estão em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o nosso desafio, estarmos juntos para proclamar Jesus, independente se você é de direita, se é de esquerda, se é de centro, ou se você não tem opinião nenhuma política. Se você é Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, Portuguesa, não interessa. Até mesmo se você não gosta de futebol, não interessa. O que interessa, o que nos liga é Cristo, isso tem que estar acima de tudo. Eu quero te pedir que nós tenhamos juntos esta visão. E não só entre nós, aqui fala também, acima de tudo, para que nós vivemos de uma forma digna do Evangelho de Cristo. O mundo tem que ver que nós vivemos diferente, que nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Crente não pode brigar por causa de futebol, crente não pode brigar por causa de política. Sim, você pode ter uma visão política, você pode ter o seu time de futebol favorito, ou você pode não ter nada disso, mas o que é importante é que a fé em Cristo venha em primeiro lugar, e que o amor de Deus esteja na sua vida, e que você não agrida pessoas, seja por causa de futebol ou por causa de política, por causa da direita ou por causa da esquerda. Não, a fé em Cristo vem primeiro, e o mundo tem que ver isso. Você que é crente em Jesus, eu quero pedir uma coisa a você: não agrida pessoas por causa do teu posicionamento político.
Às vezes a gente está pedindo até os irmãos na fé, às vezes até que congregam na mesma igreja. E o nosso testemunho lá fora, nós temos que viver de forma digna do Evangelho. Cuidado com o que você escreve no seu Facebook. Cuidado com aquilo que você compartilha no WhatsApp. Se não for em amor, se não visar o crescimento, para. Você sabe, aquela pessoa que não adianta, ela não vai mudar. Por que você insiste? Para brigar? Por que palavras agressivas? Se você considera essa pessoa tão burra, que ignorante, não aguentei, eu tive que escrever. Você fez a mesma coisa, você foi um ignorante e agiu da mesma forma. E aquilo que você critica, você está cometendo da mesma forma. Não interessa se você é esquerda e está agredindo quem é da direita porque ele é ignorante, ou se porque você é direita e está agredindo o outro que é da esquerda porque ele é ignorante. Querido, respeito, dignidade. Vamos viver de acordo com Cristo. Vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos lutar juntos pela fé evangélica. O resto é secundário. O resto é secundário. O resto vem em segundo plano. O teu time de futebol é para te alegrar ou te entristecer de vez em quando. Eu estou vendo que o meu time vai me entristecer muito ainda esse ano. Só parou de perder por causa da quarentena, senão eu estava perdendo de novo. Mas queridos, em primeiro lugar a fé evangélica. O meu time tem que me alegrar. E se ele me tirar alegria de vez em quando, isso tem que vir e passar. Eu tenho que me alegrar com o meu posicionamento político, posso compartilhar com outros, mas não agredir outros que pensem diferente de mim. Você que gosta de interagir politicamente na internet, e você é crente, cuidado, você pode estar pecando, pode estar incitando a ira em outros. Não desrespeite as pessoas. Dê o bom testemunho de Cristo. Você sabia que muitas vezes quando você agride alguma pessoa lá no Facebook ou manda uma mensagem agressiva, você pode estar desviando outros da fé? Ah, mas eu só falei uma coisinha lá, só respondi. Cuidado, porque outras pessoas que de repente estão pensando em ouvir algo de Cristo que você tem a dizer, quando viram aquilo, falaram, não, para ser igual a esse cara, não. Eu tenho muito mais autocontrole, eu sou muito mais educado do que essa pessoa. Se é isso que é ser crente, eu não quero ser. Então, querido, querida, sigamos o conselho de Paulo, o apóstolo Paulo. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando não pelo time ou pela política em primeiro lugar, mas pela fé em Cristo Jesus. Faça isso, nós vamos dar o bom testemunho de Cristo, e o mundo vai ser transformado, independente se você é corintiano como eu, ou se você torce para outro time, independente se você é de direita ou se você é de esquerda. Se a fé em Cristo vier em primeiro lugar, o amor a Deus, o amor ao próximo é o que vai nos direcionar, e o mundo vai conhecer a graça de Deus através das nossas vidas, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós escrevemos na internet. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, e que o Santo Espírito faça com que nos tornemos cada vez mais o bom perfume de Cristo neste mundo, que o nosso testemunho, que haja poder do alto no nosso testemunho. Amém.